E no vídeo anterior da série O Porão do Inconsciente, nós abrimos a porta do abandono. É uma situação difícil de falar, falamos sobre a dor de não se sentir visto, acolhido ou importante, mas hoje eu quero abrir uma porta diferente, a porta da rejeição. Eu quero te pedir uma coisa, fica comigo até o final deste vídeo, porque no final eu vou propor um exercício simples, mas que pode revelar uma área da sua vida onde o medo da rejeição ainda está influenciando as suas escolhas sem que você perceba. Quando ouvimos a respeito da palavra rejeição, normalmente pensamos em alguém que foi rejeitado em um relacionamento amoroso, por exemplo, né? Alguém que não foi escolhido, alguém que foi trocado, alguém que recebeu um não ou vários nãos, mas a rejeição é muito maior do que isso. Ela pode aparecer de formas extremamente silenciosas. Pode acontecer dentro da família, ela pode acontecer na escola, no trabalho, nos relacionamentos, na sociedade e até dentro de nós mesmos, né? Existe a rejeição vivida por pessoas adotadas que passam pela adoção, pessoas que carregam perguntas que nem sempre conseguem responder ou conseguem respostas. Por exemplo, quem sou eu, né? Por que eu fui entregue? O que aconteceu com a minha história? Quem são meus pais, né, que me colocaram no mundo? Mesmo quando existe amor, acolhimento e gratidão, essas perguntas podem surgir em algum momento da vida. Existe a rejeição de quem foi criado pelos avós, por tios, por padrinhos ou por outras pessoas da família. E eu acrescento tentando entender por que os pais não puderam ocupar aquele lugar. Existe a rejeição de quem sofreu bullying, de quem era alvo de apelidos, né? De quem era criticado pela aparência ou pela situação física, pelo peso, pela altura, pela cor da pele, pela forma de falar, pela maneira de ser, simplesmente por ser. Existe a rejeição de quem cresceu em uma família com dificuldades financeiras, de quem deixava de participar de passeios, de quem não tinha as mesmas oportunidades dos colegas, de quem sentia vergonha da própria realidade, de quem acreditava que não pertencia a determinados ambientes. Existe a rejeição de quem convive com alguma condição de saúde, alguma deficiência, uma limitação física, uma condição emocional. E em algum momento você sentiu que estava sendo tratado de forma diferente. Existe a rejeição social, existe a rejeição profissional, existe a rejeição religiosa, existe também a rejeição dentro da própria família. Quando alguém sente que nunca correspondeu às expectativas, quando alguém sente que nunca foi compreendido, quando alguém sente que precisa provar o seu valor o tempo todo. Mas existe uma rejeição ainda mais dolorosa, a auto-rejeição. Porque muitas pessoas passaram tantos anos tentando ser aceitas que acabaram aprendendo a rejeitar a si mesmas. Escondem quem realmente são, têm vergonha da própria essência, vivem tentando se adaptar para agradar os outros e pouco a pouco vão se afastando de si mesmas. Talvez essa seja uma das maiores dores emocionais que alguém pode carregar, a rejeição própria, né? Quando a pessoa deixa de ser quem é para tentar ser aceita. Quando abandona a própria essência para conquistar a aprovação. Quando passa a vida tentando caber em lugares onde nunca precisou caber. E o problema é que a rejeição, ela deixa marcas invisíveis. Muitas vezes a pessoa trabalha, constrói uma carreira, forma uma família, segue a vida, mas ela continua carregando uma silenciosa sensação de inadequação. Muito parecida com a sensação de abandono, mas é diferente, que nem no vídeo que eu falei anteriormente, né? É como se ela precisasse merecer amor, merecer reconhecimento, merecer pertencimento, merecer aprovação. Talvez você conheça alguém assim. Ou talvez essa pessoa seja você.
E é exatamente por isso que hoje nós vamos falar sobre a rejeição. Não apenas sobre a rejeição que veio dos outros, mas principalmente sobre a sua história. A história que construímos a partir dela, né? Agora eu quero te fazer uma pergunta: quanto da sua vida está sendo guiado pelo medo da rejeição? Pensa nisso por alguns segundos. Quantas decisões você tomou porque realmente você queria? E quantas decisões você tomou porque tinha medo do que os outros iriam pensar? Talvez você tenha deixado de gravar até vídeos, talvez tenha deixado de mudar de profissão, talvez tenha deixado de abrir um negócio, medo de julgamento, talvez tenha deixado de se posicionar, talvez tenha permanecido em relacionamentos que já não faziam mais sentido. Não porque não tinha capacidade, mas porque tinha medo da rejeição. Se eu terminar, será que eu consigo um outro relacionamento? E muitas vezes a rejeição nem aconteceu, mas basta a possibilidade dela acontecer para que a pessoa desista. Ela imagina críticas, imagina julgamentos, imagina desaprovação, e aí ela acaba o quê? Paralisando. Eu atendo muitas pessoas que dizem: Bel, eu sei o que eu preciso fazer. Bel, eu sei o que eu quero, mas alguma coisa me trava. E quando começamos a aprofundar essa conversa, percebemos que por trás daquela trava existe uma pergunta silenciosa. Mas e se eu não for aceito? Se eu não for aceita? E se não gostarem de mim? E se eu decepcionar alguém? E se as pessoas me criticarem? E se eu não corresponder às expectativas delas? Muitas pessoas não estão vivendo a própria vida. Estão vivendo tentando evitar rejeições. E isso tem um preço muito alto, né? Porque quando você passa a vida tentando agradar todo mundo, chega um momento que você deixa de saber quem você realmente é. E você sabe o que os outros esperam. Você sabe o que os outros querem. Você sabe o que os outros aprovam. Mas já não sabe mais o que você realmente deseja. E aqui entra uma reflexão. Nem toda rejeição destrói. Algumas rejeições, elas direcionam. Algumas rejeições, elas te protegem. Algumas rejeições nos afastam de lugares que não combinam mais com a gente. Pense em quantas pessoas foram rejeitadas em uma vaga de emprego depois que encontraram acabaram encontrando algo melhor. Quantas pessoas sofreram por um relacionamento que terminou há anos, depois agradeceram por aquele término? Quantas pessoas foram excluídas de determinados grupos e descobriram que não pertenciam àquele ambiente? O problema não é a rejeição. O problema é o significado que damos a ela. Porque uma pessoa pode ouvir um não e pensar: ah, eu não sou boa o suficiente, né? Outra pessoa pode ouvir o não, o mesmo não, e pensar: talvez esse caminho não seja para mim. E o acontecimento é o mesmo, né? Mas a interpretação muda completamente o impacto emocional. Na psicanálise, a gente entende que muitas vezes uma rejeição atual ativa dores antigas. Por isso, algumas situações elas machucam muito mais do que deveriam. Uma crítica simples pode parecer devastadora, uma desaprovação pode parecer uma sentença. Não estou julgando. Um término pode parecer o fim do mundo, não porque a situação atual seja tão grande, mas porque ela toca em feridas que já existiam antes. Desperta gatilhos. E quando olhamos pela visão sistêmica, uma pergunta interessante ela vem, né? Quem que foi rejeitado antes de você? Da sua família? Quem ficou de fora? Quem não teve lugar? Quem é excluído? Quem foi esquecido? Quem foi julgado na sua família? Quem não é reconhecido, não gostam de falar daquela pessoa? Às vezes encontramos histórias de filhos não reconhecidos, crianças que foram entregues, né? Familiares afastados, pessoas que perderam o pertencimento dentro do próprio sistema familiar. E quando essas histórias não são vistas, elas podem continuar ecoando nas gerações
seguintes. Por isso, a constelação familiar nos lembra algo muito importante. Todo ser humano tem direito de pertencer. Todo ser humano tem o direito de ocupar um lugar. E muitas vezes a cura começa quando paramos de lutar para sermos aceitos. Aceitos por todos e começamos a aceitar a nossa própria história. Se a gente não aceita a nossa própria história, como que faz? Essa rejeição pode estar influenciando a sua vida. Se você chegou até aqui, eu quero te agradecer pela sua companhia. Porque falar sobre rejeição não é fácil, né? A maioria das pessoas, elas preferem fingir que essa dor não existe, elas preferem dizer que não se importa com a opinião dos outros, que não liga para críticas, que não precisa de aprovação, mas quando olhamos com honestidade para a história, para as nossas próprias histórias, né? Em algum momento já sentimos uma dor de não sermos escolhidos, de não sermos compreendidos, de não sermos aceitos. E agora, para vocês que ficaram até aqui, eu prometi um exercício. Então, pega uma folha de papel, né, ou abra um bloco de notas no celular e complete a seguinte frase. Dá pausa nesse vídeo, qualquer coisa. Se você não tivesse medo da rejeição, mas não pensa muito, apenas escreva, tá? Se não tivesse medo da rejeição, o que você escreveria? Eu mudaria de profissão? Eu gravaria de vídeos daquilo que é do meu nicho? Eu terminaria um relacionamento? Eu começaria um relacionamento? Eu cobraria mais caro pelo meu trabalho? Valorizaria mais aquilo que eu faço? Eu viajaria? Eu abriria meu negócio? Eu me posicionaria mais? Eu diria não? Eu diria sim? Eu mostraria quem eu realmente sou? O que mais que você escolheria? Olha o que você escreveu aí, porque talvez a vida que você deseja esteja escondida exatamente atrás do medo que você evita enfrentar. Talvez a rejeição não esteja impedindo apenas algumas decisões. Talvez ela esteja impedindo você de viver partes importantes da sua própria história. E agora eu quero fazer uma segunda reflexão. Imagina que a partir de hoje você nunca mais pudesse ser rejeitado. Ninguém iria discordar de você. Nunca iriam te criticar, ninguém iria desaprovar as suas escolhas, ninguém iria dizer não para você. A pergunta é: o que você faria diferente amanhã? O que você começaria? O que você encerraria? Qual ciclo precisaria ser encerrado? Que conversa você teria e com quem? Que sonho você tiraria do papel? Que decisão finalmente você ia tomar? Porque muitas vezes não é a falta da capacidade que nos paralisa, não é a falta de inteligência, não é a falta de talento, é apenas o medo de não sermos aceitos. E existe algo que eu aprendi ao longo dos anos, né, atendendo tantas pessoas. Você pode passar a vida tentando agradar todo mundo, mas nem Jesus agradou, né? E ainda assim alguém não vai gostar de você e tá tudo bem. Alguém vai discordar de você, alguém vai te criticar, alguém vai te julgar. Então talvez a pergunta não seja como eu faço para que todos me aceitem? Talvez a pergunta seja como eu posso continuar sendo eu, né, mesmo quando isso não acontecer. Porque maturidade emocional não é ser aprovado por todos, é continuar caminhando mesmo quando recebe um não. É continuar acreditando em si mesmo, mesmo quando alguém duvida de você. É continuar ocupando o seu lugar mesmo quando nem todos compreendem quem você é. E eu quero encerrar com uma frase que talvez você leve para a vida. Nem toda rejeição é perda. Algumas rejeições são direcionamentos, algumas portas fechadas nos impedem de permanecer em lugares que não poderíamos florescer. Algumas despedidas nos conduzem para encontros melhores. Alguns nãos nos aproximam dos sims que realmente importam. E se esse vídeo fez sentido para você, escreva aí nos comentários. Eu escolho me aceitar. E me conta, qual foi a frase que você completou?
Se eu não tivesse medo da rejeição, eu vou adorar ler sua resposta. E eu respondo todas, tá? E se você ainda não assistiu ao primeiro episódio da série, O Quarto do Abandono, eu recomendo que você assista assim que acabar esse vídeo. Muitas vezes abandono e rejeição, elas caminham juntas, mas não são a mesma coisa. E no próximo episódio do Porão do Inconsciente, nós vamos abrir uma outra porta. Essa eu gosto de falar, que é a porta da injustiça. E talvez você descubra por que algumas pessoas passam a vida carregando a sensação de que foram prejudicadas, esquecidas ou que a vida ficou devendo alguma coisa para elas. Eu sou Isabel Meira, sou mentora sistêmica e lembrem-se, aquilo que é visto pode ser transformado. Aquilo que permanece escondido continua comandando a vida em silêncio. Eu falo isso também no meu livro, Somos Todos Excluídos. Esse livro é um livro também um livro guia para ajudar muitos terapeutas, coaches, profissionais de desenvolvimento humano, consteladores sistêmicos a utilizar durante os seus atendimentos. Fica a dica. Gratidão, gratidão, gratidão por você estar aqui comigo, eu sou muito grata. E lembrem-se, já marca aqui as pessoas que merecem assistir esse episódio terapêutico, né? Porque é uma sessão de terapia. Já compartilha com pessoas que merecem ver esse vídeo e ativa o sininho, né? Ativa, siga o canal, me ajuda e te ajuda também. Fazemos um papel juntos. Gratidão, gratidão, gratidão. E até o próximo vídeo.